dia, começo por agradecer o convite da Florestas.pt, quer pelo convite, quer por esta iniciativa de divulgar o conhecimento nas florestas. Hoje vou falar de aspectos ligados ao ensino e à formação em engenharias e tecnologias florestais. Nomeadamente vou-me focar nos cursos disponíveis em Portugal e as saídas profissionais. Esta apresentação está dividida em 6 secções e eu vou começar por uma secção que é justificar a importância da floresta como um foco de ensino e de aprendizagem e de formação dos jovens pela sua importância na sociedade. Obviamente a floresta e os ecossistemas florestais são extremamente importantes para o planeta e para a sociedade porque eles são um dos principais elementos em termos de fixação do carbono ao fazerem a fotossíntese e, portanto, são importantes estrategicamente para a neutralidade de carbono. Mas muitos outros aspectos, por exemplo, eles também funcionam como peça-chave na retenção da água. Além disso, eles cobrem cerca de 30% da superfície terrestre, na Europa um pouco mais, e estima-se que acolhem, são o habitat de cerca de 80% das espécies e da biodiversidade terrestre. Para além disso, eles asseguram cerca de 25% do rendimento da população mundial em múltiplos aspectos, em bens, em serviços, e naturalmente esta ligação com a floresta faz com que façam parte da nossa herança também sociocultural. É muito importante nós vermos e aprendermos com o exemplo de outros países. E é importante vermos neste slide que a economia de países que nós consideramos ricos, países nórdicos como a Finlândia, como a Suécia, como a Áustria, são países para os quais a floresta contribui de forma substancial para o produto interno bruto. E este é um das mensagens que nós temos que aprender com estes países na utilização também dos nossos recursos florestais. Qual é então a situação para a importância da floresta e o ponto da situação da floresta em Portugal? Nós estamos a viver uma época única, com oportunidades únicas e recentes e com também desafios e ameaças ancestrais, mas também alguns muito recentes. Eu só vou aqui falar de alguns. Por exemplo, a floresta em Portugal ainda ocupa quase 40% do nosso território e é uma floresta muito diversificada. Por outro lado, Portugal vive uma oportunidade única de uma rede de indústrias fortes e muito favoráveis à investigação própria ou investigação em redes com as universidades que façam investigação e desenvolvimento, criando sinergias e criando conhecimento novo que vai também ser uma oportunidade de emprego para os jovens. Por outro lado, nós vivemos uma oportunidade única nas políticas da União Europeia que nos apoiam e que nos guiam em diretivas e nas práticas sustentáveis da gestão da floresta, mas também a própria União Europeia tem políticas de financiamento que nós temos que aproveitar e maximizar. Mas Portugal enfrenta também desafios e ameaças e problemas de fundo, seja ao nível da gestão da propriedade, seja ao nível de zonas de acesso muito difícil e seja uma desertificação que é inequívoca. Dentro dos desafios mais emergentes e recentes, há 2 aspectos muito, muito importantes.
um deles prende-se com Portugal, estando no Mediterrâneo, é uma região, é um hotspot, é uma região altamente sensível às alterações climáticas e que nós vamos ter de aprender a mitigar esses impactos negativos, e por outro lado nós estamos a viver uma crise paradigmática na instabilidade geopolítica e nos riscos e na procura de recursos energéticos. Outro aspecto ainda muito importante face à situação da floresta e da gestão da floresta em Portugal é a formação. E a formação está a lidar com um problema que é uma baixa atratividade junto dos jovens e nós vamos ter que estudar esta situação e ver como é que tornamos a área florestal mais atrativa. Isto leva-me a falar sobre alguns dos paradigmas que eu penso que os novos cursos, seja em engenharia florestal, seja em ciências florestais e tecnologias, têm que fortalecer quando passam a mensagem e na formação dos jovens. E, obviamente, o primeiro paradigma que tem que ser fortemente transmitido aos jovens ao longo de toda a sua formação é a sustentabilidade. A estratégia da Floresta 2030 assenta muito no Pacto Ecológico Europeu e assenta muito nas estratégias para a biodiversidade. E se o Pacto Ecológico Europeu propõe uma redução das emissões de gases em cerca de 50% em 2030 e uma neutralidade climática em 2050, a estratégia para a biodiversidade assenta muito no papel multifuncional dos ecossistemas florestais. E este papel multifuncional que eu vou falar a seguir é um papel que se integra perfeitamente na sustentabilidade. Mas reparem também que este alinhamento da estratégia da floresta 2030 vai também completamente de encontro ao alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, nomeadamente o Objetivo 13, que é a mitigação e o desenvolvimento de estratégias para combater as alterações climáticas, e o Objetivo 15, que é trabalhar a sustentabilidade dos ecossistemas terrestres, onde, obviamente, os ecossistemas florestais têm um papel estruturante. Outro paradigma que se prende com o da sustentabilidade é transmitir aos estudantes uma visão nova, muito mais forte da floresta, numa visão integradora e multifuncional. E esta visão integradora e multifuncional da floresta tem que passar uma mensagem incondicional, que é a sustentabilidade socioeconómica não é antagónica, não é contraditória da sustentabilidade ambiental, mas pelo contrário, elas são interdependentes, são sinérgicas e é a única maneira de nós termos uma sustentabilidade a longo prazo. E temos que trabalhar a sustentabilidade a longo prazo e não apenas exclusivamente uma visão ambientalista extrema ou uma visão a curto prazo económica. E esta visão multifuncional da floresta é ver a floresta como, nas suas múltiplas funções, como um sugadouro de carbono, como um recurso, um reservatório de água que ajuda o ciclo da água, como um habitat de múltiplas espécies, como uma fonte de recursos naturais, como uma fonte inclusivamente de alimento, como uma fonte de lazer e de bem-estar, e esta visão integradora é a visão que tem que ser passada aos jovens nos seus cursos para o futuro. O outro paradigma que é incontornável na formação dos jovens é a mensagem de que Portugal é uma zona de risco para as alterações climáticas. Somos uma das zonas que está
em qualquer previsão somos uma das primeiras regiões a serem afetadas e se não somos nós a cuidar da nossa floresta não vai ser ninguém. E temos que passar esta noção de autonomia e de sustentabilidade para mitigar os impactos negativos das alterações climáticas e para, por outro lado, maximizar o rendimento que podemos ter de uma forma sustentável na gestão da floresta. Ainda outro paradigma que é extremamente importante trabalhar com os estudantes nos cursos que eles venham a ter de formação em floresta é a interdisciplinaridade. E vão ver que quer cursos ao nível do estrangeiro, quer cursos nacionais, têm uma organização em geral muito semelhante. Os primeiros anos são ciências básicas, a biologia, a química, a matemática, a física, mas muitas vezes, e pela minha experiência, muitas vezes há quase um espartilhar do conhecimento que é difícil o estudante depois facilmente interligar conhecimentos. E isto tem que ser um paradigma a mudar urgentemente, que é eles forçá-los, no bom sentido, a interligarem o conhecimento. E esta organização dos cursos, de os primeiros anos serem mais fundamentais, ciências mais básicas, mas há maneiras também de integrar conhecimento aplicado, um estudo em contexto, por exemplo, centrado no aluno, mas um estudo em contexto, já nas unidades curriculares de biologia, etc., prepará-los para os anos seguintes e as formações seguintes, onde a ciência vai ser mais aplicada a problemas florestais, mas também sempre assentes na mensagem de a ciência está a ser aplicada para a sustentabilidade e para a multifuncionalidade florestal. E isto vai preparar os alunos para, conhecendo níveis de evolução tecnológica, estarem muito sedentos e estarem muito despertos para os avanços tecnológicos que normalmente estão mais evidentes nas ciências fundamentais, as high-tech, mas facilmente transferirem esse conhecimento para problemas muito pragmáticos das florestas. E vamos então aqui estar alinhados com as estratégias europeias de, por um lado, colocar a investigação ao serviço e as tecnologias digitais ao serviço das cadeias de valor de uma floresta sustentável, mas, por outro lado, formar profissionais também polivalentes e potenciar a sua capacidade de resolverem soluções ancorados numa ciência transdisciplinar. Outro paradigma que eu acho que é fundamental desenvolver constantemente e transdisciplinarmente nos estudantes é a sua vocação para a inovação. Nós vamos ter os tais 3 níveis de formação, seja a licenciatura, que é o primeiro ciclo, o segundo ciclo, que é o mestrado, ou o terceiro ciclo é o doutoramento. Eles vão ter, obviamente, níveis diferentes de complexidade, de gestão e resolução de problemas, mas o importante é que eles aprendam a pensar fora da caixa, a pensar pragmaticamente. E um dos exercícios mais interessantes que eu vejo que tem ajudado os estudantes a amadurecerem como investigadores e como técnicos é eles olharem os problemas numa perspectiva de SWOT, analisarem as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças daquele problema e tentarem, sempre ancorados em soluções tecnológicas, encontrar o problema para depois desta análise SWOT. E isto é prepará-los de uma forma que eu penso que é muito pragmática, mas muito eficiente para a inovação. E, sobretudo, não terem vergonha de pensar fora da caixa. Isto tem que ser também sempre alicerçado numa percepção do custo da aplicação e da razoabilidade da aplicação de soluções tecnológicas e sempre conscientes da percepção dos desafios societais, ou seja, qual é o custo
e o benefício que uma aplicação tecnológica vai ter para a sociedade, vai ter para a resolução do problema em concreto, mas vai ter também em termos de sociedade. Outro aspecto muito importante e que, por exemplo, no meu tempo de estudante nem sequer era falado, mas que hoje é essencial, é dotar os estudantes não só das suas competências científicas e tecnológicas, mas dotá-los de competências transversais. Eu podia dar aqui imensos exemplos, só elenquei estes, por um lado, porque considero que são bastante importantes, mas por outro lado porque são meramente exemplos interligados de competências transversais que são hoje em dia cada vez mais trabalhados no ensino superior. E um deles, para mim o mais importante, ou um dos mais importantes, é a capacidade de ir buscar aquela formação multidisciplinar, transdisciplinar que eles tiveram, científica e tecnológica, e aprender facilmente, em tempo real, resolverem problemas complexos. Por outro lado, tem que cultivar o pensamento crítico. E o pensamento crítico, para mim, é um pensamento muito positivo, é um pensamento, é a análise. Temos que eliminar o cariz negativista que muitas vezes damos ao pensamento crítico, mas ver o pensamento crítico como um pensamento analítico daquela situação. Só vendo as dificuldades é que nós encontramos soluções. Outra competência transversal é a criatividade. As pessoas têm que cada vez mais pensar fora da caixa. Outras competências transversais têm a ver com o relacionamento interpessoal, seja a gestão de pessoas, seja a capacidade de trabalhar em equipa, seja a inteligência emocional, seja a capacidade de trabalharem orientados para tarefas ou tomarem decisões na hora, de forma consciente e responsável, a capacidade de negociação, etc. Outro aspecto, por exemplo, ao nível das competências transversais é os jovens saberem falar, saberem estar e saberem falar em função das audiências. Por exemplo, uma coisa é eu falar para os meus pares num congresso, outra coisa é eu falar para jovens numa escola secundária, e eu tenho que ajustar a minha capacidade de comunicação e a minha linguagem. Há muitas outras competências transversais que poderia estar aqui a falar, mas estas são algumas que eu penso que são essenciais serem trabalhadas ao longo das licenciaturas e mestrados e doutoramentos. É muito importante isto a propósito da fraca atratividade que frequentemente encontramos nos jovens face às temáticas florestais. É muito importante chamarmos a atenção que não só países nórdicos, que nós tradicionalmente associamos com países muito desenvolvidos, vivem muito de serviços e bens florestais, mas também chamar a atenção que universidades de topo, por exemplo, o Imperial College, a Universidade Paris-Tech, a Universidade de Wageningen, estas são universidades de topo mundiais e de topo europeias e que apostaram fortemente em cursos de formação em engenharia ou ciências florestais, seja numa componente mais florestal, mais tecnológica, mais de ecologia ou mais económica, socioeconómica. Mas é importante passar esta mensagem de que universidades de topo, as melhores universidades do mundo, estão a investir na floresta, porque realmente cada vez mais o papel da floresta é reconhecido como sendo estruturante para a nossa própria sobrevivência. E a situação em Portugal, qual é? Nós temos neste momento essencialmente 3 licenciaturas, vão ver que estão organizadas de forma relativamente semelhante. Vou começar pela licenciatura mais antiga, a do ISA, da Universidade de Lisboa,
que é uma engenharia florestal e recursos naturais. Ela tem no seu currículo aquela organização convencional que eu já vos falei, os primeiros anos de ciências mais fundamentais, e depois vai trabalhando as dimensões socioeconómicas, as dimensões ecológicas e as dimensões das engenharias florestais. Está vocacionada para formar técnicos competentes, quer na gestão sustentável da floresta, quer na mitigação, por exemplo, de desastres, como sejam incêndios ou secas, etc. E está também vocacionada para o desenvolvimento tecnológico para melhorar a produção florestal. Uma licenciatura que está muito ligada também a mestrados a um mestrado e a um doutoramento exatamente na mesma área, e sendo uma engenharia ela vai ter provas de acesso com base na matemática. Este é um dos aspectos que eu considero muito importantes serem discutidos até a nível nacional, que é que provas de acesso é que se pretendem para este tipo de engenharia. Neste caso, e vamos ver também no caso da licenciatura no Norte, sendo engenharias, a prova de acesso é obrigatória, é a matemática. Vamos ter outro exemplo de uma licenciatura em Floresta e Recursos Naturais da Escola Superior Agrária de Coimbra, também com o mesmo tipo de organização, uma organização muito assente também em ciências fundamentais básicas de matemática, biologia, física e química nos primeiros anos, e depois muito semelhante ao ISA, a dar uma formação mais direcionada para formar técnicos, neste caso mais vocacionada para saídas profissionais mais imediatas. Tem uma vantagem, tem um estágio profissionalizante, portanto tem uma ligação muito direta com stakeholders, com agentes económicos e agentes sociais que possam vir a ser potenciais entidades empregadoras. Não sendo uma engenharia, a acessibilidade acaba por ser mais fácil, porque as provas de acesso passam por biologia e geologia, ou biologia, geologia e físico-química, ou biologia, geologia e matemática. E temos agora um exemplo mais recente, uma nova licenciatura no Norte, que é também uma engenharia que resulta de uma evolução, de um pensamento da engenharia na UTAD, que se ligou então neste novo desafio de licenciatura com a Universidade do Porto e procurou trabalhar a engenharia florestal numa visão muito vocacionada para a oferta das novas tecnologias, seja ao nível, por exemplo, de tecnologias digitais, e ela está bastante forte na oferta da inteligência artificial, por exemplo, e vamos ver exemplos onde a inteligência artificial é importante para a floresta, mas também assenta muito nas biotecnologias. De resto, ela também está estruturada como as outras licenciaturas, portanto, os primeiros anos são básicos, mas tenta-se dar aqui já um ensino muito centrado no estudante, com casos de estudo, onde eles trabalham a ligação de conhecimentos interdisciplinares. E também é uma licenciatura que valoriza muito as competências transversais e que no terceiro ano vai buscar a internacionalização, convidando especialistas internacionais. Ou seja, aqui estamos a tentar criar novos técnicos florestais preparados para os desafios do século XXI, muito assente na flexibilidade, mas e vocacionados também para a gestão sustentável dos ecossistemas agroflorestais, uma visão multifuncional, mas também uma visão para aqueles que pretendem seguir uma visão mais ligada ao laboratório, ao desenvolvimento biotecnológico de problemas florestais.
E deixem-me dar-vos aqui 3 exemplos em como Portugal está na fronteira do conhecimento na aplicação de tecnologias a temáticas florestais. Este é um caso de um consórcio com uma empresa, onde nos foi pedido que fizéssemos a embriogênese somática, a clonagem de Pinus elioti e de um híbrido Pinus elioti e o Pinus caribe, e nós fizemos os embriões somáticos, portanto embriões não sexuais, e regeneraram-se, as plantas foram regeneradas em larga escala. Isto chegou a um nível de produção que pode ser considerado de qualidade industrial, com uma vantagem, é que estes embriões depois podem ser envolvidos em alginatos, por exemplo, e podemos criar sementes artificiais de plantas elite. E este é um dos exemplos que eu penso que pode ser muito trabalhado e pode ser um caso de sucesso a demonstrar a tecnologia na floresta. Outro exemplo é um exemplo muito inovador, é uma corrente que veio da saúde, está agora a ser implementada também nas agrárias e está a começar a ser trabalhada também nas florestas, que é vermos a árvore ou vermos o indivíduo florestal não como um indivíduo, mas ele é mais do que isso. Aquele indivíduo é o seu próprio genoma, portanto a sua própria carga genética, mas também a carga genética dos micro-organismos que estão associados a esse organismo. E é isso que faz a performance, que faz a qualidade daquele indivíduo, é aquela associação, é aquilo que nós chamamos o microbioma associado à árvore, seja o animal, seja a planta. E então nós olhamos agora o organismo não como um organismo isolado, mas como um holobionte. E isto é muito importante porque os microbiomas são quem definem, muitos deles, a nossa performance, ou seja, eu tenho micro-organismos que me ajudam, por exemplo, a absorver nutrientes, a gerir a água, a gerir a minha transpiração. Eu tenho micro-organismos que me combatem outros micro-organismos patogénicos. E a grande inovação está precisamente em fazer a engenharia destes micro-organismos, destes microbiomas, no seu conjunto de comunidade, e ajudar a árvore ou a planta a melhorarem a sua performance, reduzindo o uso, por exemplo, de pesticidas e combatendo doenças. Outro exemplo, por exemplo, da importância das novas tecnologias para as florestas é o uso de drones, o uso de detecção remota, que temos exemplos, por exemplo, na Faculdade de Ciências, mas temos também na UTAD, temos na Universidade de Lisboa, grupos altamente especializados nesta área, onde eu uso a detecção de drones para uma caracterização do perfil dos ecossistemas. Mas esta evolução tecnológica está a evoluir para outro nível fantástico, que é a utilização de robótica e de detecção espectral para detectar a performance e o estado, posso até chamar fitossanitário das plantas, por detecção espectral de metabolitos nas folhas, por exemplo. E isto é uma ferramenta poderosíssima, ainda está, obviamente, em estado de estudo e de implementação, mas os resultados são fantásticos. É uma ferramenta que virá a ser poderosíssima na detecção local do estado fitossanitário das plantas e na detecção de doenças. Deixem-me acabar agora com as saídas profissionais, e um dos aspectos que é muito importante passar aos estudantes é o facto de que Portugal neste momento está com excesso de oferta de emprego na área. Portanto, as saídas profissionais
são enormes neste momento e é importante que eles saibam que têm este conforto depois da sua formação. E eles podem, como em qualquer outra área, eles podem optar por licenciarem-se e seguirem um mestrado e o doutoramento integrados no mundo empresarial e fazerem estágios já vocacionados para responderem a perguntas da própria empresa, por exemplo, ou do município, e então fazem teses de estágio em contexto, em ambiente empresarial, ou podem seguir teses de investigação em laboratórios de investigação académicos, em laboratórios associativos com as empresas, etc. Portanto, há aqui um espaço enorme de investigação que estes estudantes também podem encontrar, seja na ecologia, seja no laboratório em ambiente tecnológico. Para além de poderem seguir esta formação de segundo ciclo ou de terceiro ciclo, há ainda inúmeras saídas profissionais e que nós temos, por exemplo, aí ao lado, algumas das ofertas que têm surgido e que da informação que tenho tido, tem havido alguma dificuldade em colocação, em encontrarem candidatos. Estes jovens podem seguir uma vertente mais ambiental, mais de gestão de florestas, da vida selvagem, uma gestão mais empresarial, de gestão de produção florestal, planeamento e gestão de parques e reservas, podem entrar numa vertente industrial da indústria das madeiras, da celulose, da cortiça, etc. Podem entrar em empresas de consultoria ou podem ir mais para uma vertente, como eu vos falei há pouco, de investigação científica ou ensino até universitário, ou podem ir para a administração pública, para municípios, etc. Portanto, há aqui uma vertente, um manancial de oportunidades em que neste momento Portugal está deficitário em técnicos qualificados nesta área. E pronto, vou terminar. Espero que vocês, espero ter-vos aliciado um pouco para esta temática das florestas e mais uma vez agradeço o convite e espero que se esta apresentação cativar um ou outro estudante para a área das florestas já será uma boa aposta. Muito obrigada.